Shalom Aleichem, Shalom Vraha, paz seja com você, paz e bênção, no nome do Messias verdadeiro, Yeshua, o Messias, amém? Essa semana nós temos uma reflexão muito especial. Na paraxá dessa semana nós entendemos o verdadeiro conceito de fé, olhando para o nosso pai Avraham, Avinu, Abraão, nosso pai. Eu pergunto a você, quantas vezes você olhou para o céu à noite, aquela noite estrelada, em que o céu estava uma verdadeira cortina? Quantas vezes nós estamos ali diante do céu, diante da natureza, diante do mar, e contemplando a grandeza do poder de Deus através da sua criação? Você já refletiu sobre ler as estrelas? Você já pensou se é possível ler as estrelas, olhar para elas e conseguir fazer leitura, ou seja, achar algo, achar mistérios, desvendar mistérios, olhando para a face dos céus? Eu já fiz muito isso, gosto muito. Acredito que nossa geração é uma geração muito acelerada, é uma geração de pessoas que estão perdendo o hábito e a sensibilidade da apreciação. As pessoas pagam milhões para tirar férias e simplesmente se deslocarem da sua rotina e irem para a natureza, fazer essa chuva, esse retorno ao contato natural com a criação. Pessoas pagam milhões para ir para a praia, para poder ter um céu estrelado na beira do mar, ou ir para os rios, cachoeiras, e para lugares em que a natureza está mais explícita e ele pode ter contato com a natureza. Hoje eu quero falar sobre uma experiência que Abraão teve. Acredito eu, estou aqui conjecturando, são conjecturas pessoais, que quando Abraão olhou para os céus, ele teve tanta certeza que Deus existia, que ele pode ter feito uma pergunta. Eu quero filosofar um pouco. Será que eu existo? Olhando para os céus, olhando para as estrelas, olhando para toda essa grandeza, eu acredito que Deus existe, Ele é real. Não há provas que contestem a sua existência. Pelo contrário, há provas o suficiente para afirmar, para trazer a veracidade de sua existência. Não há provas que contestem o contrário. E Abraão pode se perguntar o que você já se perguntou. Será que eu existo? A certeza que eu tenho que Deus existe é tão grande que eu vou passar o dia pensando, será que eu existo? Aqui está a diferença nessa paraxá, eu quero trazer para você, entre o ateu e o crente. Entre aquele que crê, tem fé, e o que não tem fé. O que tem fé em Deus e convicção que Ele existe e o conhece diz, eu conheço a Deus e tenho dúvida da minha existência. Mas o que tem fé diz, eu não conheço a Deus e não acredito que Ele exista. Então ele fica pensando em Deus o tempo inteiro. Será que Ele existe? Claro que eu estou conjecturando, digo mais uma vez, e filosofando com vocês. Eu tenho convicção que Deus existe, mas às vezes eu ponho em dúvida a minha própria existência. Eu ponho em dúvida a minha humanidade e não a divindade do Criador. Vamos ler um texto bíblico juntos. Quero ler com você alguns versículos do capítulo 15 a partir do verso 1. Depois dessas coisas, manifestou-se a palavra do Eterno a Abrão na visão, dizendo, não temas, Abrão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. Lembrando nesse primeiro verso que ainda é Abrão e não Abraão, ele vai mudar o nome. E disse Abrão, Eterno Deus, que darás a mim? Eu ando sem filhos, herdeiros, e o encarregado da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse Abrão, eis que a mim não deste semente, e é que meu escravo é quem vai herdar. E eis que foi a palavra do Eterno a ele, dizendo, este não vai herdar, senão o que sairá das tuas entranhas. Observe a palavra de Deus dizendo que Isaac, no futuro, vai sair das entranhas de Abraão. Vai sair do ventre de Sara, mas das entranhas de Abraão. Isso tem uma conotação espiritual de que Abraão é o pai na fé, ou o pai das almas que vão ter fé, ou o pai dos crentes, figurarmente falando e profeticamente falando. Isso aqui tem uma profundidade muito grande. A ideia de, das entranhas de Abraão, sair almas. Fica para outro vídeo. Este não vai herdar, senão o que sairá das tuas entranhas. Ele te herdará.
E fê-lo sair e disse, agora eu quero chamar a sua atenção neste vídeo, nessa reflexão semanal. Deus chama Abraão para fora da tenda. Não chama os anjos, não chama outros seres humanos. Ele diz, só quero você, Abraão, eu e você agora. Olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe, assim será a tua semente. E acreditou Abraão no Eterno, e Deus lhe considerou isso com muito mérito. A palavra Kohav e a palavra Kautav, Kohav, estrela, Kautav, escritura, escritos, palavra escrita de Deus, tem o mesmo número quando você soma o valor numérico de cada letra hebraica. Isso nós chamamos de uma ciência chamada gemátria. A gematria ou gemátria, que é a mãe da geometria, nos permite dar valor numérico às letras, assim como se faz com algarismos romanos. No início da Parashá Lech Lechá, nós temos Deus dizendo, Vayomer Abraham Avinu Lech Lechá, Abraão, sai para ti mesmo, sai quando eu te disser, vá, saia, porque você vai ser abençoado. Eu vou fazer de você uma bênção. Vamos ler isso? Esse texto é magnífico. Bereshit, Gênesis 12, verso 1. E disse o Eterno a Abraão, anda da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Baruch Hashem. É motivo de dar glória a Deus porque Abraão não foi covarde. Ele ouviu essa voz invisível e real bater dentro do seu coração e disse, eu vou. Lembrando que Abraão primeiro recebe o primeiro chamado, sair de Ur dos Caldeus para Harã. A palavra hebraica Arecha, te mostrarei, traz para nós essa reflexão sobre o que Abraão viu, o que Deus mostrou para Abraão, quando ali no capítulo 15 de Gênesis o convidou para fora, para olhar para os céus e para contar as estrelas. Abraão viu a mim e você pela fé. Abraão viu todos aqueles que acreditariam nele pela fé. Abraão viu o próprio Cristo. E o próprio Cristo no livro de João fala que ele, Abraão, foi visitado. E nesta visita recebeu 3 anjos, nós vamos ver isso logo adiante, na próxima Parashá, em Gênesis 18. Um daqueles anjos era o próprio Cristo, que encontrou com Abraão. Deus diz para Abraão, eu farei algumas coisas com você, Abraão. Veja, você será uma grande nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Você, Abraão, não terá bênçãos, eu não darei bênçãos a você. Mas você, em pessoa, a tua memória e o teu nome será grande conhecido. A partir de ti eu vou suscitar um contingente. Veja que eu não estou falando de instituições religiosas. Veja que eu não estou falando de religiões. Mas um contingente de pessoas no mundo inteiro estarão ligadas pela fé a mim, através do teu testemunho e da tua memória. Deus diz, Abraão, farei de ti uma bênção. É diferente ser a bênção do que receber ou ter a bênção. Abraão era a bênção em pessoa, prefigurando o homem da fé. O homem que é justificado não por suas obras, mas pela confiança que depositou em Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, queridos, eu quero compartilhar aqui com vocês nessa tarde. Com Deus, é importante que você deposite todas as suas fichas. Se você tem 10 fichas e depositou 9, você ainda está em dívida com uma ficha. Deposite todas as fichas. Coloque toda a sua confiança em Deus. A Bíblia vai nos dizer que Abraão confiou em Deus e foi justificado no livro de Hebreus, capítulo 11. A Bíblia vai dizer, pela própria boca do Messias, o próprio Jesus vai dizer, se fosseis realmente filhos de Abraão, vocês iam acreditar em mim e na minha palavra, pois Abraão pela fé me viu. Abraão falou de mim e Abraão com sua fé testificou a meu respeito. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Quando Deus chama Abraão para ler as estrelas, está lendo os futuros crentes da terra. Eu e você nem sonhavam em existir. Abraão já está lendo a nossa história. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que vós sois cartas vivas. Nós somos como a continuação das boas novas do Evangelho, a continuação da Escritura, é a minha vida,
é a sua vida, é o meu testemunho, é o seu testemunho, é a sua provação, é o seu sofrimento. Tudo que você passou tem um valor, tem um preço. Os céus usam as lágrimas, o suor e o sangue de mártires, de crentes, de servos de Deus daqui da terra para escrever a história dos céus e continuar. É necessário, diz Romanos 11, que na galeria da fé, entre outros nomes, entre o meu nome, entre o seu nome. Veja que o capítulo 11 de Hebreus, que fala de fé, termina dizendo que nenhum deles ainda alcançou a promessa porque estão esperando por mim e por você. Não decepcione a eles. Não vamos desonrar a memória dos nossos pais na fé. Não vamos fazer feio porque Jesus fez muito bonito. Ele deu a vida por nós. Não vamos decepcionar. Tem uma oração que os israelitas fazem quando acordam, e eu estou trazendo um pouco de cultura hebraica, que eu quero que você saiba. Essa oração é muito linda. Ela diz assim: ó Criador, obrigado por me devolver minha alma nesta manhã. Grande é a tua confiança em mim. Ou seja, todas as manhãs quando nós acordamos, é porque Deus nos deu a vida, nos devolveu a alma enquanto dormíamos. E Ele está dizendo, tem mais um dia, mais uma vez, mais um passo, mais uma etapa. Eu continuo acreditando em você. Você é um vencedor. Vai que eu sou contigo. Imagine um pai dizer isso para o filho todas as manhãs. Filho, que bom que você acordou. Eu te amo. Saiba que você é muito importante para mim. Você é um vencedor. Vai, eu estou contigo. Queridos, nessa paraxá eu quero terminar lendo alguns versículos do Salmo 8 e deixar o seu coração essa reflexão. A Bíblia vai dizer no Salmo 8, eu peguei a versão da Bíblia judaica completa, muito linda, que diz assim, Salmo 8, verso 4. Quando olho para o firmamento, obra de teus dedos, veja a expressão metafórica, ou seja, há uma maneira humana de dizer a mão de Deus e os dedos. Veja, quando olho para o firmamento, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali colocastes. O que é o reles mortal para que te preocupes com ele, e o ser humano para que por ele zeles com tanto cuidado? O que é o homem? Nós fizemos até uma canção, meu filho era pequeno, e um dia pegamos o violão, eu e um amigo, e fizemos uma canção que dizia: Eterno governador, grande é o teu nome, em toda a terra estás. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que firmastes. Aí diz, quem é o homem para te lembrares, um ser visitado por ti? Me lembro de Abraão, me lembro de Cristo, que foi tudo que Deus pode ser em um homem. Me lembro dos profetas, me lembro dos apóstolos, me lembro de mim, de você. Quem somos nós para sermos visitados pela virtude, pela presença, pela voz, pela kol de mamadaká, pela voz silenciosa? Quem somos nós? Somos criaturas pecadoras e falhas, mas pela nossa fé somos justificados. Somos justificados porque colocamos nossa confiança nele. A dúvida que temos não é sobre a existência e o amor dele. A dúvida que temos é sobre a nossa própria fragilidade humana. Nós devemos duvidar de nós mesmos, nunca de Deus. Assim, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Fique essa reflexão maravilhosa de Lech Lechá. Se Deus te chamar, se Deus te convocar, se o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, tocar em teu coração, vá, obedeça, porque quem mais vai ganhar com isso é você, a sua família e toda a sua casa. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na memória da fé deste homem, através do nome de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Abraão hoje, vivo em nós, nós somos abençoados. Lembre-se, a Bíblia diz que nós somos filhos de gigantes. Esse gigante está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Deus te abençoe e que a Bíblia Sagrada a cada dia possa ser uma carta viva, uma estrela que brilhe diante dos teus olhos para que você medite nela todos os dias. Que a sua vida possa ser como as estrelas que Abraão leu nos céus, brilhantes. Ou seja, que o seu nome esteja escrito na face dos céus, no livro da vida do Cordeiro. Shalom, shalom. Dê o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.